Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai olhar da frente 3, o módulo 3 da frente 3 do extensivo da noite, tá legal? E a gente vai falar sobre resistores. Seguinte, vocês vão notar que conforme o curso vai avançando, eu vou mostrando para vocês peças, partes, componentes de um circuito elétrico. Nós vamos montando o circuito elétrico aos pouquinhos. Nós vamos montar um circuito muito simples, tá? Ninguém vai sair formado aqui do curso em técnica eletrônica, você não vai sair daqui sabendo arrumar liquidificador, a ideia não é essa. A gente vai montar um circuito muito simplesinho, que é o circuito que o Enem, que o vestibular quer que você conheça. E hoje eu vou te mostrar a primeira peça, o primeiro componente do circuito. Hoje a gente vai trabalhar com o resistor. O que o resistor faz? O resistor, ele atrapalha a corrente. O resistor é o elemento do circuito que oferece dificuldade à passagem da corrente. É assim, quando os elétrons da corrente passam pelo resistor, eles encontram ali no meio do caminho vários obstáculos, né? Os átomos do resistor, outros elétrons que estão fazendo um movimento caótico. Então é uma bagunça ali dentro do condutor. E quando os elétrons da corrente passam, eles são atrapalhados, tá? São colisões, os elétrons são desviados, enfim. E isso provoca uma dificuldade para a corrente passar. O resistor é o cara que provoca essa dificuldade. E já que é difícil para a corrente passar pelo resistor, quando a corrente passa, essa corrente gasta energia, ela perde energia. E essa energia que a corrente perde, ela vira calor. Ou seja, o resistor ele esquenta. Que é outro jeito de falar o que é resistor? Resistor é o elemento do circuito que transforma energia elétrica em energia térmica, ele esquenta, certo? Isso chama efeito Joule. O que é efeito Joule? É o resistor transformando a energia elétrica, que a corrente transporta, em energia térmica. O resistor esquenta. Tudo que tem na tua casa que esquenta eletricamente, exceto o micro-ondas, tá? E se você tem forno de indução em casa, também não. Mas tirando o micro-ondas e eventualmente um forno de indução, tudo que você tem na sua casa que esquenta eletricamente é resistor. Por exemplo, chuveiro é um resistor. Chuveiro elétrico é um resistor. Secador de cabelo, resistor. Ferro de passar roupa, resistor, tá? Então, o resistor é o elemento do circuito que oferece dificuldade à passagem da corrente, ou é o elemento do circuito que transforma energia elétrica em energia térmica, ele esquenta. Tá legal? Símbolo do resistor. Isso aqui, ó, essa minhoquinha é um resistor. Sempre que você encontrar esse símbolo aqui, isso aqui é um resistor. Todo resistor tem uma resistência. Não confunda resistor com resistência. Resistor é a coisa, é o objeto, é a peça. Resistência é a propriedade física do resistor que me diz o quanto que ele atrapalha a corrente, tá? Então, por exemplo, queimou o chuveiro em casa. Queimou o chuveiro, o que você vai fazer? Você vai trocar a peça que estragou. Então, quando o chuveiro queima, você troca o resistor do chuveiro. Você pega o resistor estragado, joga fora, coloca no lugar um outro resistor em bom estado, mas com a mesma resistência. Porque se você trocar a resistência, muda o chuveiro. Ele vai esquentar mais ou menos, certo? Preciso ligar o resistor. Né? Quero tomar banho, preciso passar a roupa, quero ligar o resistor. Para o resistor funcionar, eu tenho que ligá-lo numa tensão. Tem que ligar na tomada, tá legal? Tem que fornecer uma tensão para o resistor. Quando eu forneço a tensão, começa a passar uma corrente pelo resistor. Como que a gente acha a resistência de qualquer coisa? Você acha a resistência das coisas fazendo a seguinte relação. A resistência do resistor é a tensão onde você ligou ele, dividido pela corrente que passa por ele. Resistência é tensão por corrente. Isso aqui, ó, chama a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, em homenagem a George Ohm. George Ohm foi um engenheiro, um cientista que, entre outras coisas, estudou a eletricidade. A primeira lei de Ohm me dá o quê? A resistência de um objeto, de um resistor, como divide a tensão pela corrente. No Sistema Internacional de Unidades, qual é a unidade de resistência? Tensão você mede em volt, corrente você mede em ampere, volt por ampere a gente chama de ohm. Então a resistência no SI você mede em ohm. O nome do rapaz aqui, ó, é George Ohm, ó, é OHM. Mas o símbolo do ohm não é a letra O, é a letra ômega maiúscula. Isso aqui é grego. Você escreve ômega, é uma ferradurinha, tá vendo? Você escreve ômega, mas lê ohm. Tudo bem? Certo? Então tá. Existem vários tipos de resistores diferentes por aí. Existe resistor que a resistência muda com a temperatura, com a tensão, com a corrente, enfim. Mas no vestibular, no Enem, normalmente vão pedir para a gente um tipo especial de resistor, é o chamado resistor ôhmico. O resistor ôhmico, além de obedecer à lei de Ohm, ele também tem resistência constante.
Então, o resistor ôhmico é o cara que tem resistência constante. Você pode esquentar, você pode esfriar, você pode fazer o que você quiser, que a resistência do resistor ôhmico não muda. No resistor ôhmico, você pode mudar a tensão, você pode mudar a corrente, mas não muda quem? A resistência. Para esse resistor especial ôhmico, eu vou estudar ele com um pouco mais de calma, e para isso eu vou rearranjar as letrinhas, tá? O I está dividindo, eu vou passar multiplicando. E eu vou construir agora, olhando para esta relação, um treco chamado curva característica. O que é curva característica em eletrodinâmica? É um gráfico, na ordenada aparece a tensão, na abscissa aparece a corrente. Toda vez que aparecer um elemento novo, eu faço o gráfico característico, a curva característica, o gráfico tensão-corrente. Então vamos estudar a curva característica para isso aqui, ó, sabendo que eu estou admitindo que esse R é constante. Bom, matemática. Se I for igual a zero, U igual a quanto? A zero. O gráfico passa na origem dos eixos. Quando o expoente não está explícito, o expoente é 1. Então isso aqui é uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta inclinada. Resistência é sempre um número positivo, então essa reta é crescente. A curva característica de um resistor ôhmico, cara que tem resistência constante, é uma reta crescente que passa na origem, certo? Isso aqui representa uma resistência constante. E a coisa mais importante que você tem que saber da eletrodinâmica é isso aqui, ó. A primeira lei de Ohm é a coisa mais importante da eletrodinâmica. A formulinha mais importante para a gente agora é isso aqui, ó. Primeira lei de Ohm. Mas é uma fórmula facinha, né? U igual a RI. Eu disse U igual a RI. Say U and RI. Say U and RI. What? Say U and RI. Say U and RI. Certo? Primeira lei de Ohm. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos olhar primeiro a questão número 2. Ele fala o seguinte, ele pega o mesmo resistor nos dois casos. Se é o mesmo resistor, é a mesma resistência. Certo? Primeiro, ele liga esse resistor numa pilha de 1,5 volts, tá? E ele fala o seguinte, quando ligar o resistor nessa pilha de 1,5 volts, vai passar uma corrente de 0,5 ampere no resistor, no circuito. Como que é essa corrente? A corrente sempre brota do polo positivo da pilha e vai para o polo negativo, sempre. A corrente sempre vai sair do positivo e vai para o negativo. Isso aqui é a corrente convencional, tá? Gente, a corrente convencional é uma convenção, vamos combinar assim. A corrente convencional, ela é positiva, tá? Cargas de mesmo sinal se repelem, sinais opostos se atraem. Então o polo positivo da pilha repele a carga positiva da corrente convencional. O polo negativo da pilha atrai a carga positiva da corrente convencional. Por isso que a corrente convencional sempre brota do polo positivo e vai para o polo negativo. Isso é a corrente convencional. Se pedirem para você, qual é o sentido do movimento dos elétrons? O sentido do movimento das cargas aí é o contrário, tudo bem? Mas se ninguém falar nada, a corrente que vier desenhada na prova, na questão, é a corrente convencional, positiva. Se pedirem para você desenhar a corrente, você desenha a corrente convencional, positiva, certo? Ela vai sair do polo positivo e vai para o polo negativo. E aqui ele fala que essa corrente é de meio ampere. Como que eu vou achar a resistência? Eu posso escrever a primeira lei de Ohm, ou fazendo U sobre I, ou U igual a R vezes I. É a mesma fórmula, tá? Ó, vou voltar aqui, ó, presta atenção. Esta fórmula e esta fórmula são a mesma fórmula, tá legal? É a mesma coisa, escritas de maneiras diferentes, tá certo? Você pode escrever assim ou assim, do jeito que você achar melhor, do jeito que convier. Aqui, como ele quer a resistência, convém escrever assim. A resistência é a tensão pela corrente. A tensão é a tensão que a pilha fornece, 1,5 volts, e a corrente é meio ampere. E aí a gente acha aqui o valor da resistência, 1,5 dividido por meio, 3 ohms. Então, essa resistência vale 3 ohms. Aí ele pega o mesmo resistor e liga numa bateria de carro de 12 volts. Ele quer saber agora quanto é a nova corrente. Essa corrente ela vai sair do polo positivo e vai para o polo negativo. Quanto é essa corrente? Gente, a resistência não muda. Essa resistência aqui, ó, continua sendo 3 ohms. R é U sobre I. Ó, mudou a tensão. Era 1,5, foi para 12. Mas não mudou a resistência, ficou 3. Ora, se a tensão muda, mas a resistência não muda, a corrente tem que mudar para compensar. Então a resistência continua sendo 3, a tensão agora é 12. Quanto é a nova corrente? Passo o I para cima, o 3 para baixo, você acha que a corrente é 12 por 3, que é 4 amperes. Certo? Tudo bem? Essa é a resposta.
Deixa eu fazer a questão 1 agora. Isso aqui é o poraquê, tá? O Electrophorus electrus, um peixe da bacia amazônica, parece uma enguia, é o famoso peixe elétrico. Esse bicho, ele é uma bateria, tá? Ele gera tensões que vão de 300 a 1500 volts. E com isso ele consegue dar um choque elétrico, né, em algum outro bicho que vai tentar pegar ele, né, que vai atacar ele, um predador, ou ele pode dar esse choque para caçar. Então ele dá um choque para se defender ou para caçar. Imagina uma presa, esse peixe vai caçar um outro peixe, imagina uma presa, e essa presa tem uma resistência média de 500 ohms, que satisfaz a primeira lei de Ohm, ou seja, que é ômico, é constante. Quais são os valores mínimo e máximo de corrente que esse peixe pode aplicar na presa, sabendo que ele gera tensões de 300 a 1500 volts? Bom, então aqui estão os dados, ó. A tensão mínima que o peixe gera é 300 volts, a máxima 500 volts, e a resistência da presa que vai levar o choque elétrico é 500 ohms, tá bom? Então vamos lá, o R é igual a U sobre I. Como ele quer saber o valor das correntes, eu vou manipular as letrinhas. O I está dividindo, passa multiplicando, e o R passa dividindo, então fica assim. A corrente que vai passar na presa é a tensão que o peixe elétrico provoca dividido pela resistência do animal. Essa resistência da presa é constante, o que muda é a tensão. Se eu colocar aqui a tensão mínima, eu acho a corrente mínima. A tensão mínima é 300 volts. A resistência é 500 ohms. Então a corrente mínima que vai ser gerada é 0,6 ampere. Se eu colocar aqui agora a tensão máxima, eu acho a corrente máxima, 1500 por 500. E aí eu acho a corrente máxima, que é de 3 amperes. Então, o poraquê consegue criar uma corrente que vai de 0,6 até 3 amperes na presa, certo? Isso aqui é o intervalo de correntes e dá a alternativa C. Por falar em peixe elétrico dando choque elétrico, deixa eu conversar uma coisa com vocês. Quando uma pessoa leva um choque elétrico, ela pode até morrer. Um choque elétrico pode matar uma pessoa, tá? E a pessoa está lá mexendo na instalação, ela leva um choque elétrico. O que é que mata quando a pessoa leva um choque? É a tensão ou é a corrente? Que provoca o dano fisiológico. É a tensão ou a corrente? O que provoca o dano é a corrente. Tá? O que provoca o dano é a corrente. E como que a corrente provoca o dano? Não sei se você já viu a expressão. A pessoa está mexendo na instalação elétrica, na fiação, na chave, e gruda na chave, né, fica travado na chave, ou leva um tranco na chave. Por quê? O que controla os músculos do seu corpo é o teu sistema nervoso, tá? O cérebro manda ordens para os músculos através dos nervos, o sistema nervoso. E o impulso nervoso são correntes elétricas muito fraquinhas que circulam o corpo através do sistema nervoso. É um circuito elétrico muito complicado. Quando a pessoa leva um choque, o que acontece? Tem uma corrente elétrica que vem da instalação, uma corrente elétrica externa, que vem e entra no corpo e percorre o sistema nervoso. E vai ter uma corrente elétrica do cérebro, que é uma ordem, né, para comandar os músculos, né, para soltar, para abrir a mão, para tirar a mão dali. Problema: a corrente elétrica que vem na instalação é muito mais intensa, muito mais forte que a corrente elétrica gerada no sistema nervoso. Então essa corrente elétrica que vem de fora do corpo, que vem da instalação elétrica, ela é muito maior que as correntes elétricas dos impulsos nervosos, e essa corrente se sobrepõe à corrente nervosa, do impulso nervoso. E ela é muito mais forte, e é maluca, aleatória, ou seja, todos os músculos do corpo se contraem. Só que tem dois músculos do seu corpo que não podem se contrair: o coração e o pulmão. Então, quando uma pessoa leva um choque, ela normalmente morre de parada cardiorrespiratória. Claro, se a corrente for muito grande, a pessoa vai fritar, tá bom? Ela vai ter queimadura. Mas a morte normalmente é parada cardiorrespiratória. Aliás, o coração não chega a parar, propriamente dito. A princípio, o coração fibrila. O que é fibrilar? O coração está pulsando, né? Sístole e diástole. O coração está pulsando, está bombeando o sangue. Quando o coração fibrila, é como se ele tivesse uma cãibra, uma contração muito forte. E o coração fica tremendo, fica travado e não bombeia sangue. Olha, dá para ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui o coração está batendo, está pulsando aqui, ó. Aqui o coração está pulsando. Então até aqui o coração estava pulsando. Aí aconteceu alguma coisa, né? A pessoa teve um infarto, levou um choque, ou seja, o coração fibrilou, ó. Está fibrilando. Não é mais uma pulsação, o coração não está mais bombeando sangue, né? Não está mais bombeando sangue pelo corpo. O coração está travado, ele deu a cãibra no coração. E aqui sim a pessoa vai morrer. O coração vai parar, não está bombeando sangue, a pessoa morre.
Aí é que entra em cena o desfibrilador, que você deve ter visto em seriado, em filme. O que é o desfibrilador? Esses dois eletrodos são colocados no peito da pessoa, em posições corretas, para a corrente passar pelo coração. E esse aparelho dispara uma corrente elétrica muito forte e muito rápida, instantânea. É como se fosse para dar uma pancada no coração. Ou seja, o coração que está, né, ali tremendo ali, né, que está contraído, esse choque, essa corrente vai fazer uma contração muito grande no coração para tentar ele fazer ele voltar a bater. Certo? É o desfibrilador. Só que o mesmo choque pode salvar, pode matar, né? O mesmo choque pode fazer uma contração para o coração disparar, pode fazer uma contração para o coração parar. É por isso que quando você vai, o médico, você não faça isso, tá? Mas quando o médico vai fazer a desfibrilação, ninguém pode estar tocando no paciente, né? O paciente tem que estar isolado, para que outra pessoa também não leve choque e desmaie e fibrile também, certo? E aqui tem uma tabela que mostra o efeito fisiológico da corrente elétrica. Tá vendo? É a corrente, não é a tensão. Pra você ter uma ideia, qual é a corrente elétrica que pode matar um adulto? 1/10 de ampere, tá? 1/10 de ampere, um adulto recebendo uma corrente de 1/10 de ampere já pode morrer, tá? Já pode vir problema. Até menos que isso se a pessoa for cardíaca, se a pessoa usar marca-passo, mas um adulto saudável, uma corrente de 1/10 de ampere pode provocar fibrilação, certo? E aí o aluno pergunta pra gente, mas se eu tomar um choque numa tomada de 110 volts, eu morro? Primeiro o que mata não é a corrente, né? Perdão, não é a tensão. A tomada de 110 volts, o que vai fazer o dano não é a tensão, é a corrente. E a corrente depende da tensão, mas também depende da resistência. Então, se a sua resistência é alta, a corrente é baixa. Então, por exemplo, um adulto, uma pessoa grande, né? É grande, tem muita massa, tem muita resistência. Então, um adulto, né, uma pessoa, né, grande, tem muita resistência, se levar um choque em 110 volts, eu acho que não é ruim, dói, é chato, assusta, está desconfortável, né, vai dar um mal-estar, mas se a pessoa não for cardíaca e não usar marca-passo, não deve provocar nada mais sério. Agora, se for um bebê, né, o bebê pequenininho, tem menos massa, tem menos resistência. Então o bebê, na mesma tomada de 110 volts, como ele tem uma resistência menor, a corrente que vai passar pelo corpo do bebê vai ser maior. Então um bebê levando um choque em 110 volts pode ser um problema, certo? Tudo bem? O que vai determinar o efeito da corrente no seu corpo não é a tensão. Voltando. O que vai determinar o efeito do choque elétrico no seu corpo não é a tensão, é a corrente. Tudo bem, a corrente depende da tensão, mas também depende da sua resistência. Tá? Tudo bem? Então, para matar a sua curiosidade. E isso aqui são resistores, tá? Aqui são vários resistores usados em componentes eletrônicos, em equipamentos eletrônicos. Isso está ampliado, tá legal? Essas coisas são pequenininhas. Ele é todo coloridinho porque, como essas pecinhas são pequenininhas, não dá para o técnico, para o engenheiro, olhando, ler o valor da resistência. Aqui tem quantos ohms, né? Isso aqui é pequenininho, então o cara ia ter que pegar uma lente de aumento para ver a resistência. Então, inventou-se uma escala de cores. Tá vendo esses anéis coloridos? Ó, não é para ficar bonitinho não é para enfeitar. É o seguinte, de acordo com a cor e a posição, essas cores representam valores. Então, o técnico, olhando para o resistor, olhando as cores, a sequência de cores, ele sabe o valor da resistência. Tá? Porque elas são pequenininhas, então é difícil de você enxergar o numerinho. Vamos pegar uma grandona. Esse aqui já é um resistor grandão. Aqui são resistores pequenininhos, esse aqui é um grandão. Vamos estudar esse negócio aqui um pouco mais de calma. Só que deixa eu fazer um esquema aqui para ficar mais simples. Então esse aqui é o resistor, tá bom? O resistor tem um comprimento, L. L é o comprimento do resistor, tá? O comprimento do resistor. E se você olhar de frente, você vai enxergar a secção transversal. Essa secção transversal tem uma área. A é a área da secção transversal do resistor. E o resistor é feito de um material. Esse material tem uma resistividade, Rho, outra letra grega, tá legal? Resistividade. O que é a resistividade? A resistividade é uma propriedade do material que você usou para fazer o resistor. Cada material tem uma resistividade. A resistividade me diz se o material está do lado dos isolantes ou do lado dos condutores. Então, se eu fiz isso aqui com um material que é condutor, a resistividade é baixa. Se eu usei um material isolante, a resistividade é alta. Aqui tem uma tabela, tá vendo? Vários materiais e as resistividades. Os metais são bons condutores elétricos, então eles têm uma resistividade pequenininha, tá vendo? A unidade de resistividade no sistema internacional é ohm vezes metro, tá?
Então tá vendo? Ó? Metais são bons condutores elétricos, têm baixa resistividade. Quando você começa a ir para o lado dos isolantes, tá vendo? Ó? Aí a resistividade começa a aumentar. Então a resistividade é uma propriedade do material que me diz se ele está do lado dos condutores elétricos ou do lado dos isolantes. Tudo bem? Eu vou achar a resistência desse objeto olhando para esses valores aqui. Então, vamos lá. A resistência depende do material. Do que foi feito isso aqui? De prata, de cobre, de grafite? Do que foi feito isso aqui? Depende do material, então depende da resistividade. O que mais? Quanto maior for o resistor, mais resistência a corrente encontra para atravessar o resistor. Então, quanto maior for, mais comprido for, mais longo for o resistor, maior é a resistência. Parênteses. Onde é mais fácil passar gente? Num corredor largo ou num corredor estreito? No corredor largo. Onde é mais fácil passar carros? Numa rua larga ou numa rua estreita? Numa rua larga. Então, quanto mais largo for o caminho, o acesso, mais fácil é para passar. Quanto mais largo, menor a resistência. Nessa figurinha, quem representa a palavra largo? A área frontal. Então, quanto maior for esta área, menor é a resistência. A área maior, resistência menor. São inversamente proporcionais. Isso aqui é a segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm. Gente, tanto a primeira lei de Ohm quanto a segunda lei de Ohm me dão a mesma coisa. O quê? A resistência. A primeira lei de Ohm me dá a resistência olhando para aspectos elétricos do circuito, tensão, corrente. A segunda lei de Ohm me dá a resistência do objeto olhando para o objeto, o material, comprimento, a área frontal. A segunda lei de Ohm também me dá a resistência dos materiais, dos objetos, a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm dá a resistência, a segunda lei de Ohm me dá a resistência, por caminhos diferentes. Aqui eu tenho o seguinte, eu vou medir a resistência de um líquido. Você viu lá aquela tabela que eu te mostrei, tem lá, por exemplo, a resistência da água. Então líquidos também têm resistividade. Então ele pegou um tubinho de material isolante, encheu de um líquido, tampou com 2 êmbolos condutores. E ligou no ohmímetro. O ohmímetro é um aparelho que mede resistência. E o ohmímetro indicou que a resistência desse tubinho de líquido é 400 ohms. O comprimento é 0,2 metro, né, o comprimento aqui é 0,2 metro, e a área da secção transversal aqui, ó, 1,10 a menos 4 metro quadrado. Então aqui estão os dados. Eu passei 0,2 metro para 2,10 a menos 1 metro, tá bom? Ele quer saber qual é a resistividade do líquido que está aqui dentro. Onde que aparece a resistividade? Segunda lei de Ohm. A resistência, 400 ohms. 400 ohms, 4,10 ao quadrado ohms. Aqui a resistividade eu vou achar. O comprimento, 0,2 metro, 2,10 a menos 1 metro, está aqui. E a área está aqui, ó, 10 a menos 4 metro quadrado. Passa 1,10 a menos 4 multiplicando, 2,10 a menos 1 dividindo. 4 vezes 1 dá 4. 4 por 2 dá 2. 10 ao quadrado com 10 a menos 4, dá 10 a menos 2, com 10 a menos 1, 10 a menos 1. 2,10 a menos 1 ohm metro, 2,10 a menos 1, 0,2 ohm metro. Então essa é a resposta da questão. Tudo bem? Tranquilo? Então tá. Até a próxima. Aguarda um pouco, que daqui a pouco você vai ter outro vídeo da outra aula para você estudar, tá bom? Um abraço.